Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos estudar as aulas 11 e 12, que fala sobre os tipos e o conceito de força. Aconselho que vocês tenham em mãos a apostila para que vocês possam acompanhar melhor a explicação dessa aula e que também possa resolver os exercícios que eu farei com vocês através desse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Conceito de força. Força é uma grandeza vetorial que caracteriza a ação, puxão, empurrão, esfregão, atração e repulsão de um corpo sobre outro e que tem como efeito a deformação e ou a alteração da velocidade do corpo ao qual está aplicada. Galera, em outras palavras, força é uma ação sobre um corpo a fim de mudar o seu estado de movimento. Entendido? Vamos continuar. Quais são os tipos de força? Pessoal, nós temos força de contato, força de atrito, força-peso, normal e força de tração. Correto? Só uma observação importante: normal, tração e atrito são forças de contato. E força gravitacional e peso são forças de campo. Guardem essa informação que é muito importante. Aqui nós temos o esquema dos tipos de força. Podemos observar que nós temos aqui na figura um homem puxando um bloco. Ele está puxando um bloco através de um fio. Percebam aqui. Entendido? Então vamos entender todas essas forças que aparecem nesse bloco. Temos aqui inicialmente a força de contato. O que é a força de contato? É a força exercida pelo apoio sobre o corpo e que impede ao mesmo tempo a penetração e o escorregamento. Em outras palavras, a força de contato é uma força que existe quando a superfície de dois corpos entram em contato. Exemplo, se você tem um livro sobre uma mesa, o livro vai exercer uma força sobre a mesa, assim como a mesa exerce uma força no livro também. Então essas forças entre a mesa e o livro são chamadas de forças de contato. Força de atrito. A força de atrito A é uma componente de C, ou seja, uma componente da força de contato, que impede ou dificulta o escorregamento. Em outras palavras, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Peso. A força peso é a força de atração gravitacional aplicada pela Terra ou um astro sobre o corpo. Tem direção vertical e sentido para baixo. Temos aqui também, galera, a força normal. A força normal, N, é uma componente de C que impede a penetração. De uma forma mais simples, a força normal é uma força que uma superfície realiza sobre outra. Por fim, temos a força de tração. A força de tração é a força exercida pelo homem sobre o corpo, transmitida pelo fio e que impede a separação entre eles. Vamos lá, continuando. Pessoal, desculpa. Só uma observação importante. A força de tração é a força transmitida entre cordas ou fios. Então a força de tração aqui no fio, ó, como vocês podem perceber, essa força de tração é transmitida ao bloco através do fio. Vamos lá, continuando. Vamos ver esse exercício. Uma mola comprimida no interior de um tubo cilíndrico impulsiona uma bola projetando-a horizontalmente para fora do tubo. Desprezando-se a resistência do ar, o esquema que representa corretamente as forças atuantes sobre a bola fora do tubo é: na figura, vocês podem perceber que eu tenho um tubo cilíndrico com uma mola que está impulsionando esta bola. Depois que a bola sai do tubo, quais são as forças que irão atuar sobre ela? Prestem atenção que o enunciado da questão disse: desprezando-se a resistência do ar. Então, desprezando a resistência do ar, quais as forças que atuarão sobre a bola depois que ela sair desse tubo cilíndrico? Galera, então,
qual dos itens 1, 2, 4, 8 ou 16 representa o esquema de forças que irá atuar sobre esta bola? Se vocês analisarem bem, a alternativa correta seria o item 8. Por quê? Se eu estou desprezando a resistência do ar, a única força que irá atuar nessa bola será a força peso, que vai puxar esta bola para baixo. Logo, a alternativa correta é o item 8. Entendido? Vamos lá então para a próxima questão. 2. Um operário de uma montadora de automóveis, ao empurrar uma caixa ao longo de uma rampa inclinada, aplica uma força F paralela à superfície da rampa. A caixa, devido à aplicação da força F, se desloca para cima, com velocidade constante, V, como indicado na figura. Qual dos diagramas melhor representa as forças que atuam sobre a caixa? Então foi dito que um operário empurra uma caixa ao longo de uma rampa inclinada. Então o operário está empurrando essa caixinha aqui, ó, ao longo dessa rampa. Galera, se o operário está empurrando essa caixa, o sentido da força que ele aplica é esse sentido de V aqui, ó. Correto? Então vamos lá. Bem, qual então das alternativas representa o esquema de forças que irão atuar sobre essa caixa? Como eu falei para vocês, se ele está empurrando a caixa nessa direção, né, sobre essa rampa inclinada, eu posso dizer que esse é o sentido da força. Então, se F representa força, eu já posso aqui eliminar as alternativas A e C, que A representa a força de atrito. Eu não tenho a força de atrito. Aqui eu tenho a força do operário, que é representado pela letra F. Então eu poderia ter como alternativas o item B, o item D e o item F. Já desconsiderei A e C. Entendido? A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Então, galera, se a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos, a força que está se opondo vai ser contrária. Então eu posso ter aqui como alternativas o item A, o item E e também o item B. Então não posso ainda, né, desconsiderar nenhum desses itens. Vamos analisar a força-peso. Já sabemos que a força-peso é sempre uma força que puxa o corpo para baixo. Se a força-peso puxa o corpo para baixo, eu já posso eliminar o item D. A força-peso não é assim representada. Pode ser AB ou pode ser AP. Perdão, pode ser AB ou E. Agora vamos analisar a força normal. Galera, a força normal vai ser representada de uma maneira correta aqui como no item B, certo? Porque o corpo, ó, ele também está inclinado. Uma vez que esse corpo está inclinado, a força normal vai aparecer também um pouco inclinada, tá? Então eu vou desconsiderar o item E, a alternativa correta é a letra B. Entendido? Então vejam aí. O esquema a seguir representa todas as forças como citadas no enunciado que atuam no corpo. Como eu falei, a alternativa B é a resposta correta. Vamos lá. Pessoal, aula 14. Resultante de forças. Conceito de força resultante. Resultante é a força que, se existisse, substituiria todas as forças que agem no corpo, de maneira a proporcionar o mesmo efeito dinâmico. É obtida pela soma vetorial das forças aplicadas no corpo. Pessoal, uma informação importante. Força é uma grandeza vetorial, certo? Se é uma grandeza vetorial, ela tem intensidade, que é o valor da força, direção e sentido. Correto? Vamos seguindo. Uma outra informação importante sobre força resultante é que a força resultante é um somatório de todas as forças que atuam sobre um corpo. Por exemplo, se na sua casa tem um guarda-roupa muito pesado e você não consegue empurrar esse guarda-roupa sozinho, você vai chamar mais pessoas para lhe ajudar a empurrar este guarda-roupa.
Então, o somatório de todas as forças aplicadas por cada uma das pessoas que estão empurrando este guarda-roupa é o que nós chamamos de força resultante. Entendido? Então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Aqui eu tenho esquemas de linha poligonal, correto? Aconselho vocês também darem uma olhada na leitura complementar na apostila de vocês. Então aqui eu tenho 3 esquemas que representam a linha poligonal. Casos particulares. Pessoal, vamos entender aqui. Aqui eu tenho uma partícula e sobre essa partícula estão atuando 2 forças, a força F e a força G. Como essas 2 forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, observem que elas estão para o mesmo lado, então tem o mesmo sentido. E a direção aqui é horizontal. Então elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando isso ocorre, para a gente poder calcular a resultante de forças, basta fazer o somatório. Então R igual a F mais G. Ou seja, resultante de forças é igual a força F mais a força G. Aqui no item 2, eu tenho a força G para um lado e a força F para o outro. Então eu tenho a força G para a esquerda e a força F para a direita. Percebam que a força F é maior do que a força G. É representado por uma seta maior. Entendido? Eu tenho aqui 2 forças que estão na mesma direção, ou seja, direção horizontal, e sentidos opostos, uma para a esquerda e outra para a direita. Quando isso acontece, a resultante de forças vai ser obtida através da diferença entre uma e outra, ou seja, F menos G. Fazendo um F menos G, eu encontro o valor de R. Para qual lado vai estar a resultante de forças? A resultante de forças, a seta, o vetor, vai apontar sempre para o lado de maior força. Como F representa o vetor de maior força, então a força resultante vai estar apontada para o lado de F, ou seja, para a direita. Aqui, no item 3, nós temos forças perpendiculares, né? Ou seja, elas estão direcionadas, elas apontam para direções diferentes. Uma está na vertical e a outra está na horizontal. Quando isso ocorre, nós iremos calcular a resultante de forças através do teorema de Pitágoras. Ou seja, R, resultante, vai ser igual a força ao quadrado mais a força G ao quadrado. Vejam que aqui eu tenho uma raiz quadrada. Então eu utilizo o teorema de Pitágoras sempre que nós tivermos forças perpendiculares, correto? Que é o que acontece aqui, direções diferentes. Entendido, pessoal? Vamos ver aqui alguns exemplos para reforçar isso. Vejam aqui. Determine a intensidade da força resultante em cada caso. Vejam que no item A eu tenho a força A e a força B. Elas possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Se elas possuem a mesma direção e o mesmo sentido, basta você somar. Então a força resultante vai ser 10 mais 7, igual a 17 newtons. Newtons é a unidade de medida de força em homenagem a Isaac Newton, correto? B. Aqui nós temos um bloco que está sob a ação de 2 forças na mesma direção e em sentidos opostos. Então vejam, força A 3 newtons, força B 8 newtons. Como elas estão voltadas para sentidos opostos, eu vou calcular a diferença entre elas. 8 menos 3, que é igual a 5 newtons. Esse é o valor da força resultante. Aqui nós temos um conjunto de forças, de 3 forças. A força A para cima, a força B e a força C estão para baixo. Nós também temos aí forças na mesma direção, vertical, e sentidos opostos. Eu tenho uma força para cima e 2 forças para baixo. O que eu devo fazer? Inicialmente, somarei 8 mais 15, que é 23. Então esse vai ser o resultado do somatório dessas 2 forças. 8 mais 15, 23, menos 3. Correto?
Então 23 menos 3, 20. Entendido? No item D. No item D, nós temos aqui forças perpendiculares. 6 newtons e 8 newtons. Como eu falei para vocês, quando isso acontece, nós vamos calcular através do Teorema de Pitágoras. Então nós temos aqui, força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 6, então 6 ao quadrado, perdão, vou repetir. Força resultante que vai ser igual a raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado, 64. Ao somar 64 mais 36, vocês vão encontrar 100. Esse 100 vai estar dentro do radical. Tira a raiz quadrada de 100 e você encontra o valor 10. Então essa é a resultante de forças. Utilizem o Teorema de Pitágoras, façam esse cálculo na apostila de vocês, tá? Deixe lá anotadinho e a resposta que vocês irão encontrar será 10. Galera, eu vou deixar o item E para vocês resolverem, vai ser o desafio, mas só uma orientação. Percebam aqui, ó, que eu tenho duas forças para cima, uma força para baixo, uma para a esquerda e outra para a direita. É muito simples, tá? Então, basta que você some as duas forças de cima e depois calcule a diferença com a força de baixo. Vejam qual é o lado que vai possuir a maior força, se vai ser aqui em cima ou vai ser aqui embaixo. Vamos logo fazer aqui rapidinho. 10 mais 7, 17. Menos 13, você vai encontrar... Então, quando você calcular essa diferença, o maior valor vai estar aqui em cima. Correto? Aí você agora vai fazer a diferença entre essa força e essa força. Como essa força é maior, então a força resultante vai estar para a direita. Encontrou o resultado? Sim. Então, percebam que a resultante de forças, vocês vão ter uma força para cima e outra para a direita. Aí você vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Gostaria que vocês tentassem fazer essa questão, certo? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou dar o gabarito dela para vocês. Entendido? A resposta final eu vou até fornecer agora, mas a resolução eu darei para vocês no nosso próximo encontro. Mas tentem fazer. Então aqui o gabarito. R 17 newtons no item A, no item B 5 newtons, no item C 20 newtons, no item D 10 newtons e E 5 newtons. Como eu disse, gostaria que vocês tentassem primeiro fazer essa questão E. Entendido, pessoal? Galera, então ficamos por aqui, tá? No próximo encontro, dou a resposta do item E. Tentem fazer as atividades mínimas e as atividades complementares que são sugeridas na apostila de vocês. Um forte abraço em cada um. Tchau, tchau. Até a próxima.